sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia, meus irmãos e irmãs, amados de Deus, que nos acompanham diariamente pelo nosso canal do YouTube Devotos de Santa Luzia. Que alegria estar aqui com vocês novamente em mais esta manhã. Louvado sejam os nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Sejam todos bem-vindos para vivermos juntos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Nesta quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Desejo que o amor de Deus e a intercessão de Maria, nossa Mãe e Senhora, nos transforme em apóstolos de Cristo, capazes de reconhecer por Ele a chegada do Reino de Deus em nosso meio. Portanto, vamos nos unir como filhos e filhas de Deus pelo sinal da cruz, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos também, pedindo a companhia do Espírito Santo durante este momento de oração e partilha, para que Ele venha iluminar os nossos caminhos, os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Os evangelhos que constam na Bíblia são muito ricos em informações e ensinamentos que Jesus nos traz. Ele, com sua catequese simples e humilde, revela para nós a imensidão do reino de Deus, que chega para nos salvar da escravidão do pecado. Hoje ele nos fala através de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25, assim como respondeu aos fariseus, que o reino já está no meio de nós. No entanto, se não observarmos e entendermos o que ele nos diz, não conseguiremos reconhecer e nem experimentar os benefícios que nos são dados com a chegada do reino do amor e da misericórdia de Deus. Vamos agora juntos acompanhar a leitura. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. Dirão: ele está aqui, ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus não apresenta o reino de Deus como algo fantástico nem exuberante. Suas palavras são profundas e simples. O reino de Deus está entre vós. Dizendo isso aos fariseus, Jesus nos dá a certeza que o reino de Deus está justamente onde o próprio Deus se faz presente. Não se pode dizer que está ali ou aqui, se nestes locais indicados não se vive segundo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Não se refere a um lugar específico, mas ao domínio de um soberano, ou seja,
O reino de Deus estará onde a obediência em fazer a vontade de Deus e a certeza da dependência que temos dele forem reais na vida de cada cristão, de cada um de nós. Nós não faremos parte deste reino apenas no fim dos tempos ou quando morrermos. O reino dos céus está disponível a qualquer pessoa neste momento. Porque Deus, em seu imensurável amor, ofereceu seu próprio Filho para sofrer em nosso lugar as consequências dos nossos pecados e assim restaurar todas as coisas. Em Jesus, o céu e a terra são novamente unidos, isto é, seu reino é estabelecido sobre toda a criação. Jesus veio nos anunciar a chegada do reino de Deus e nos fez conhecer a vontade de Deus. Os profetas antecederam a chegada do reino e anunciaram com fé e convicção a vinda do Rei, que salvaria seu povo das trevas do pecado. João Batista também foi o precursor da vinda do Messias e anunciou e preparou os caminhos do Senhor, para que todos pudessem se arrepender, converter e crer no Evangelho, para assim entrarem e fazerem parte do reino. Nós fomos feitos também filhos por adoção e podemos ter intimidade com o nosso Pai. Em Jesus recebemos a autoridade sobre todo o mal. Maior é Deus, aquele que está em nós, do que o que está no mundo tentando perder as almas. Nós fomos tirados do domínio das trevas e transportados para o seu reino, e agora estamos em luta contra as trevas. Ele afirmou que faríamos as mesmas obras que ele fez, e ainda maiores, se permanecermos nele e com ele. Na oração do Pai Nosso, suplicamos que venha a nós o reino de Deus e nos comprometemos a fazer a sua vontade, assim na terra como no céu, transparecendo o desejo de Deus de expandir o seu reino celeste sobre a terra. Portanto, esse deve ser o meu e o teu desejo, acima de tudo. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Pois como o mundo está dominado pelo maligno, o avanço do reino de Deus significa o retrocesso do reino das trevas. Nada que seja contrário ao plano de Deus pode permanecer. No reino de Deus não há pecado, doenças e nem morte. A oportunidade de desfrutar do reino, porém, a porta de entrada é o arrependimento. Muitas vezes o orgulho e a falsa religiosidade nos impedem e nos distanciam dele. Mas Jesus continua dizendo: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é expandido com a manifestação de Jesus pelo Espírito Santo através da Igreja. Esta foi também a missão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia. Ela, entendendo a vontade de Deus em nos salvar da escuridão do pecado, veio nos trazer à luz o nosso Salvador, o Cristo Jesus. Pelo seu sim, a vontade de Deus, pela sua obediência humilde e fiel, viveu o reino, no reino e para o reino, para que se fizesse cumprir tudo o que os profetas tinham anunciado. Ela encontrou em sua fé e amor a Deus a porta que a levaria ao céu, a levaria a fazer parte dos que habitam o reino de Deus. E hoje podemos ter a certeza que ela também quer que nós alcancemos a glória da vida eterna, ao seu lado e ao lado de Jesus. Sua intercessão por nós é coisa certa, e a sua alegria se multiplica
a cada cristão que se converte e descobre as maravilhas ao ver o reino de Deus acontecer aqui no meio de nós. Irmãos e irmãs, rezemos a ela, a nossa Mãe da Misericórdia, a oração composta por Santa Faustina. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou em mais este encontro com a Mãe da Misericórdia. Desejamos a você que Deus abençoe sempre a você, a sua família, os seus objetivos. E pedimos que continue compartilhando em seus grupos nas redes sociais a nossa página no YouTube Devotos de Santa Luzia. E também que deixe o seu joinha, que deixe o seu like ao final deste vídeo. Desejando a todos um bom dia e que fiquemos todos com Deus e que por intercessão da nossa Mãe da Misericórdia, Ele sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.